Queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História para a turma do 8º ano A. O tema da nossa aula de hoje é Convenção Nacional Republicana. Esse conteúdo está nas páginas 43 até a 45 do livro didático. Então vamos já à nossa aula de hoje, pessoal. Primeiramente, pessoal, a Convenção Nacional Republicana foi uma convenção feita pelos girondinos. E o que é que essa convenção estabelecia? Primeiramente, a convenção toma 3 decisões. A primeira, pessoal, foi a abolição da realeza. E a segunda foi uma proclamação da República, em 22 de setembro de 1792. O rei da França naquele tempo era Luís XVI. E a convenção disse que esse rei deveria ser julgado por traição. Deveria ser levado até o julgamento. Mas nos primeiros meses a política era dominada pelos girondinos. Veja, a Convenção Republicana é dominada mais pelos girondinos nesses primeiros momentos. A Constituição do ano 1, pessoal, como fica conhecida essa carta aí, feita pelos girondinos, era uma carta constitucional denominada, como vocês estão vendo aí no tópico, Constituição do ano 1, por ter sido proclamada, pessoal, em 1793. Ela era uma carta republicana, igualitária e adota o voto universal. Significava que todos os cidadãos agora teriam o direito de votar. Mas, pessoal, um ponto importante é que essa carta nunca entrou em vigor. Mesmo com toda aquela fase de eles decidirem o que essa carta ia decidir, ela não entrou em vigor. Eles disseram, não, tem alguns pontos aqui que são exagerados, então essa carta não vai entrar em vigor. Então os outros poderes que constituíam o governo francês não deixaram a Constituição do ano 1 entrar em vigor. Outro ponto pessoal, outro ponto importante são as ações que o Comitê de Ética da França toma sobre as medidas que vão ter. Várias dessas medidas, pessoal, ainda existem até hoje em muita sociedade democrática. São 5 pontos importantes. 5. O primeiro, pessoal, é que ela instituiu o ensino público, gratuito e obrigatório a todas as pessoas. Agora, todo cidadão francês tinha o direito de ir para a escola gratuitamente. É o que a gente tem hoje em alguns países ao redor do mundo. A nossa própria escola é uma escola pública, gratuita e obrigatória para todo cidadão. Significa que você não precisa pagar para estar nela. É um ensino gratuito oferecido pelo governo. Outra coisa importante foi que ela congelou os preços dos produtos. Como foi esse congelamento, pessoal? Esse congelamento foi dado por lei do preço máximo. O governo estabeleceu um preço de um produto e todos os comerciantes deveriam botar aquele preço igual na prateleira. Ninguém poderia colocar um preço acima ou abaixo daquele valor estabelecido pelo comitê, tá certo? Terceiro ponto importante, realizou uma reforma agrária na França. Pois a França, pessoal, tinha passado por 2 secas incríveis. A gente estudou essas 2 secas na aula passada. Instituiu o divórcio, porque ainda não tinha divórcio na França, e agora as pessoas podiam se divorciar. E principalmente um dos pontos que eu considero muito importante foi que aboliu a escravidão nas colônias francesas. Ou seja, todo cidadão francês agora seriam livres nas suas colônias, tá certo? Mas, pessoal, essa fase tem um ponto muito negativo dentro dela. Essa fase na França, pessoal, fica conhecida como fase conhecida pelo terror. Pois, pessoal, toda pessoa que fosse contra a revolução era conhecida como contra-revolucionário. E essa pessoa ia ao tribunal parisiense e recebia sentença de morte. Se ela fosse declarada, você é um contra-revolucionário, você seria condenado à morte na guilhotina. Em 1793 até 1795, mais de 35 mil pessoas foram condenadas por serem contra-revolucionários e mortos na guilhotina. A guilhotina, pessoal, é essa imagem que vocês estão vendo aqui no slide, tá? Dando seguimento à nossa aula, pessoal, os girondinos, que vocês viram lá no começo da aula, que elaborou a Constituição do ano 1, que não foi aprovada, decidiram elaborar uma terceira Constituição
chamado de Constituição do ano 3. E os girondinos criaram um tipo de governo chamado diretório, que esse governo diretório retomava o voto censitário e o poder executivo, que era o órgão máximo do governo, deveria ser dividido em cinco membros. Vejam, quando a gente começou a estudar a Revolução Francesa, a gente viu que o governo na França foi dividido em 3: executivo, legislativo e judiciário. Mas os girondinos, com a Constituição do ano 3, decidiram dividir o órgão máximo, que era o poder executivo, em 5, que significava que 5 membros deveriam ocupar o poder executivo da França. Considerações finais, pessoal, para a nossa aula de hoje. Desejando pacificar o país e garantir conquistas burguesas da Revolução, deputados moderados articularam um golpe de Estado que levou ao poder o principal líder militar da França, que era Napoleão Bonaparte. Pessoal, quando eles decidiram aplicar esse golpe lá nos girondinos, nos jacobinos e nos planícies, que eram os 3 tipos de classes que dominavam a França naquele tempo após a Revolução Francesa, esses deputados, pessoal, conseguiram levar ao poder o líder militar mais importante que a França tinha. Eles tinham um líder militar, que era o Napoleão, e disseram: vamos colocar o Napoleão no governo, vão aplicar o golpe de Estado e colocar Napoleão governando a França. E foi assim que aconteceu. Em 9 de novembro de 1799, derrubou o diretório, aquele governo criado pelos girondinos, e instaurou o consulado, declarando o primeiro cônsul francês, Napoleão Bonaparte. Aí você pergunta: o que é cônsul, professor? Cônsul era o líder daquele país, tá certo, pessoal? Aí tá uma foto aí de Napoleão, pessoal, bem chique, governando a França, o primeiro líder francês, depois do golpe, tá certo? E agora é com você, meu aluno. Você agora vai, pessoal, ler uma leitura da página 43 e 45. Pessoal, esse assunto de Revolução Francesa é muito importante para a gente entender o que foi esse processo. Então vocês leiam com muita calma, das páginas 43 até a 45. Se possível, se vocês quiserem, vão escrevendo no caderno aqueles pontos importantes para ajudar vocês nos seus estudos. Vocês vão responder a atividade da apostila para a gente fixar melhor o conteúdo dessa aula. E eu queria agradecer a presença de cada um de vocês nessa aula. Meu muito obrigado. Fiquem em casa e fiquem com Deus. Valeu, meus alunos!